Por que choras, Hollywood? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Miranda, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like no vídeo antes de começar, compartilha com seus amigos e ativa o sininho se quiser receber notificações. Bom gente, Dark aconteceu e mostrou para o mundo inteiro que não é só Hollywood ou qualquer outra companhia norte-americana que consegue fazer coisas muito boas. Hoje eu vou indicar para vocês 5 filmes estrangeiros que não perdem em nada para Hollywood, tá bom? Então, vamos lá? Lembrando que eu defini como estrangeiro tudo o que não é norte-americano. Os 2 primeiros filmes da lista são espanhóis e eu já vou deixar a dica aqui pra vocês pra já adiantar. O cinema espanhol, gente, é incrível de verdade. Se tu ainda não conhece nenhuma obra espanhola, eu recomendo demais tu ir procurar porque vale a pena e eu acho muito difícil. Tu provavelmente já viu O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme espanhol. Se ainda não viu, não precisa ficar preocupado não, porque eu vou falar sobre ele aqui no canal, tá bom? Mas então, esses 2 primeiros filmes são O Orfanato e Verônica. Eles são terrorzão mesmo, tá? Com espírito e susto. Então assim, se tu curte os filmes da vibe Invocação do Mal, com certeza tu vai amar essas 2 indicações. O Orfanato, ou El Orfanato, se tu falar espanhol, é um filme hispânico-mexicano. Nele a gente vai acompanhar a história de Laura. Ela passou a sua infância em um orfanato. Ela tem uma memória afetiva muito forte com o lugar, porque ela era bem tratada e ela considerava todas as crianças que moravam lá com ela como verdadeiros irmãos de sangue mesmo. 30 anos depois, ela e seu marido Carlos compram uma propriedade e se mudam para lá com seu filho de 7 anos, chamado Simão. O plano dela é reabrir o orfanato mesmo, receber novas crianças e poder oferecer para elas a infância que ela teve. Só que a casa onde funcionava, ela tá abandonada há um tempão, então assim, eles têm que fazer toda a reforma para aí sim começarem os planos de trazerem as crianças. A casa antiga atiça a criatividade de Simon, que começa a imaginar umas coisas, assim, bem mirabolantes, e ele até faz vários amigos imaginários novos lá. Só que, à medida que o tempo vai passando, as histórias do Simon vão ficando, assim, um pouco mais estranhas, e a Laura desconfia que tem algo além, espreitando a casa. Tudo isso explode quando, depois de uma briga, o Simon desaparece. Então, assim, gente, ela tá... Cadê o meu filho e o que tá acontecendo aqui nessa casa? Esse filme é muito bom de verdade. O roteiro é bem amarradinho e tem assim uma fotografia bem bonita, além das atuações que são excelentes, sério, nada a reclamar sobre essas atuações. E olha, eu nem queria dizer nada, mas Invocação do Mal bebeu bastante dessa fonte aqui, para não dizer que copiou descaradamente. Então assim, assistam o filme e depois me falem se vocês concordam comigo, porque é bem parecido. O segundo filme, Verônica, está disponível na Netflix e olha só a parte mais bacana, ele é baseado em fatos reais. Ai, como eu adoro quando tem esse aviso antes do filme começar. Verônica é a irmã mais velha de 4 irmãos. Ela tem 15 anos e basicamente cuida de tudo na casa. Porque a mãe dela é dona de bar e aí ela abre de tarde e fica lá até altas horas de madrugada trabalhando, né? Então acaba que a responsabilidade das coisas na casa e também da vida dos irmãos acaba caindo tudo nas costas da Verônica, coitada. Acontece um eclipse solar lá na cidade dela e ao invés dela ver o acontecimento com todo o resto da escola, ela faz o quê? Ela e mais 2 meninas vão brincar de tabuleiro Ouija, aquele que evoca espírito. Parabéns, que ideia genial! A Verônica ela tá fazendo isso porque ela quer falar com seu pai, que morreu recentemente. Só que, obviamente, né, ela deixa um capiroto raivoso entrar, achando que era o pai dela. Como todo filme de terror, ela finge que nada aconteceu e volta a viver a vida normal. Só que aí começam a acontecer uns fenômenos muito estranhos na casa dela. Até que a tal entidade começa a ameaçar a vida dos próprios irmãos. E aí, meu filho, olha, é pauleira, pauleira, pauleira. Esse é daquele filme que o diabo é brabo, menino. Eu fiquei vendo, eu fiquei, nossa senhora, hein? É uma ótima opção pra quem tá procurando aquele filme de terrorzão bem intenso mesmo, sabe? Que tu vai ficar vidrado, assim, morrendo de medo. E além disso, as atuações são ótimas. Tem bastante criança, né? Então, tipo, as crianças estão realmente muito boas nos papéis. Além da Verônica, obviamente, né? Que é a principal. E a cenografia desse filme é bem interessante. Eles colocam uns elementos e fazem umas jogadas de câmera, assim, em transição de cena, pra remeter bastante ao fenômeno do eclipse, que roda bastante assim na história toda, sabe? Ele é meio que o centro de tudo. Então é bastante interessante. Eu recomendo esse filme, viu? É bem legal. Eu acho que ele deve ser legal de ver com várias pessoas. Eu assisti sozinho, mas assim, chama a galera que tá aí na tua casa contigo na quarentena pra assistir, que acho que vai ser engraçado.
O terceiro filme se chama Raw, ele é francês e está disponível na Netflix. Justine é uma garota tímida, retraída e vegetariana. Toda a sua família é vegetariana. Ela passa no Enem e vai cursar medicina veterinária na mesma faculdade da sua irmã, que faz o mesmo curso e é sua veterana. Lá acontece a coisa que eu mais odeio no mundo, que é o trote dos calouros. E esse trote é muito escroto, viu? Além de várias outras humilhações, a Justine é forçada a comer um rim de coelho cru. E a partir daí, ela começa a desenvolver uma obsessão por carne que vai ficando cada vez pior. Bom, galera, esse filme definitivamente não é pra todo mundo. É aquele tipo de filme que causa desconforto, o filme inteiro, desde o começo. Se eu puder exemplificar assim com uma outra obra mais popular, eu acho que é um pouco do que tu sente assistindo Mother, só que numa história completamente diferente. E por falar em história, puta que pariu, que história tensa, gente, de verdade. Na verdade, esse filme é muito mais que um terror. Ele se encaixa no gênero terror psicológico, né? Mas assim, além disso, ele traz um tema que tem um drama muito forte. E acredite, esse filme provavelmente vai gerar muita reflexão em ti. Inclusive mais de uma, porque da forma que tu interpreta o filme, vai te dar um viés de pensamento. E se tu interpretar de outra forma, vai dar um outro pensamento. A atuação da Garance Marillier, não sei se é assim que fala, mas enfim, meti todo o meu francês aqui pra vocês, é absurda. Eu fiquei embasbacado com essa mulher de verdade. Gente, eu adoro essa palavra, embasbacado. A Justine, no começo do filme, é uma pessoa extremamente retraída. E no fim, gente, eu não vou nem falar como ela tá, mas assim, ela é completamente outra pessoa, sabe? E a atriz entrega isso de uma forma absurda. O olhar, tudo. E o que mais me pegou no filme, assim, onde eu achei mais intenso e mais profundo, até pra gerar as reflexões, foi na relação dela com a irmã mais velha. Eu já vou avisando, tudo aqui é extremamente visceral e literalmente cru. Então, assim, se tu tem estômago pra esse tipo de coisa, vai na fé. Mas se tu não tem, é melhor deixar isso pra depois. Uma outra dica que eu dou é pra aceitar o exagero desse filme. Entenda que a questão principal da trama, ela pode ser interpretada tanto literalmente como uma grande metáfora. E de qualquer forma, gente, vai acabar sendo extremamente perturbador. Esse é aquele tipo de filme que quando acaba, tu fica assim, ó, meia hora olhando pro nada e tentando digerir tudo o que aconteceu. E é claro que tinha que ter um filmezinho de zumbi, né, gente? Terror sem zumbi não existe. Mas não se engane, Invasão Zumbi, um filme que está disponível na Netflix, com certeza vai te surpreender. Com um roteiro maduro e até mesmo reflexivo. De zumbi, tá bom? O longa gira em torno de um pai workaholic, que é um cuzão com a sua filhinha, que tem um segundo de senso e decide ouvir o que ela tem pra falar. Ela tá fazendo aniversário e, como presente, ela vai querer passar um tempinho com a sua mãe, que mora em outra cidade. Os pais dela são divorciados e moram em cidades diferentes. Eles então pegam um trem para ir para essa cidade, que se chama Busan, e era para ser uma viagem tranquila. Em 3 horas, mais ou menos, eles iam estar lá. Só que ao mesmo tempo que eles entram no trem, começa uma epidemia zumbi em toda a Coreia. E uma pessoa infectada consegue entrar no trem antes de começar a viagem deles. Começa bem discreto, uma pessoazinha, um zumbizinho que vai lá, infecta uma outra pessoa e quando vê tem um vagão inteiro cheio de zumbi. E os zumbis desse filme, gente, eles assim, são uma coisa pesada, viu? Eles não são lentão e assim, super burros igual dos outros filmes, sabe? Eles são muito rápidos, só que eles são cegos. Aí a audição deles é super aguçada e qualquer coisinha eles já partem pra comer. Aí vocês imaginam, né, gente? Caos total. É todo mundo fazendo o que pode para sobreviver. E aí, diante de tudo isso, a gente tem aquele grupo de pessoas que tenta ajudar os outros e aquelas pessoas que só pensam em si mesmas. E se tiver que jogar a pessoa do lado no mar de zumbi para sobreviver, ela vai fazer sem pensar 2 vezes. Gente, eu admito que eu tenho um pé atrás com obras asiáticas no geral. Porque assim, eu acho que a forma que eles apresentam as coisas é muito exagerada e às vezes as próprias expressões ou reações dos atores e personagens chega pra mim a ser caricato, sabe? Porque é muito exagerado e eles colocam umas trilhas muito estranhas que às vezes pra mim chega a ser bobo, sabe? Mas enfim, é cultura, né, gente? Eu não sou tão familiarizado, então pra mim ainda é muito diferente isso. Só que aí, ano passado, o Bong Joon-ho nos apresentou Parasita. E com isso ele pegou a minha carinha e esfregou no asfalto pra calar minha boca. Filme do ano. Se tu ainda não assistiu Parasita, assim que acabar esse vídeo, vai direto assistir, porque é necessário e muito, muito bom.
Mas enfim, voltando pra Invasão Zumbi, né? Gente, esse filme é muito bem executado. O ritmo é frenético, a ação do começo ao fim é muito intenso e as atuações são incríveis. A filhinha desse homem, gente, eu não sei o nome de nenhum personagem, desculpa, inclusive, mas a filhinha dele é incrível, tudo para mim. Vários níveis são abordados nessa história, isso que eu achei mais interessante. E a gente pode relacionar situações que acontecem com eles lá, né, na ficção, as situações reais que acontecem aqui na nossa sociedade. E elas são situações sociais. Então, assim, gente, dá pra militar assistindo um filme de zumbi. O último filme da lista é irlandês, só que eles falam inglês no filme mesmo. Ele se chama The Hole in the Ground, ou O Buraco no Chão. Aqui vamos conhecer a vida de Sarah. Ela tá tentando deixar o seu passado conturbado pra trás e ela se muda pra uma cidade no interior da Irlanda com seu filhinho Chris. É uma cidade aparentemente tranquila, sabe? Nada demais acontece lá. Só que tem uma coisa bem estranha, que na história é normal, é como se fosse um cartão postal da cidade. Na floresta, perto da casa dela, óbvio que ela tem que morar num lugar mais isolado e no meio do mato, né, gente? Tem um buraco imenso que simplesmente existe. Tudo vai indo bem, até que um dia Sarah tem um encontro misterioso com uma velha louca que faz com que Sarah comece a ficar meio paranoica. Ela não sabe se a pessoa que tá na casa dela, que ela tá cuidando, alimentando e levando pra escola todo dia, é realmente seu filho. Gente, sendo bem sincero, esse é o filme mais fraquinho da lista. Não achei ele essas coisas tudo, é um grande ok. Mas pode ser uma boa opção pra quem, assim, tá sem fazer nada e quer assistir um terror psicológico que ainda não viu. E aí, gente, gostaram da lista? Falem pra mim qual foi o filme que mais chamou a atenção de vocês e se vocês já viram algum desses filmes. Não se esqueçam de deixar o like aqui, ajuda muito. E de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que amam um terrorzinho e ainda não conhecem essas obras. Me segue lá no Instagram também para conhecer mais do meu trabalho e conhecer mais do meu conteúdo. Eu tô preparando bastante coisa legal para lá. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Ninguém perguntou, mas eu vou falar.